Que a santa paz de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo esteja com todos, vou ler com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, Efésios capítulo 4, do versículo 11 até o versículo de número 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aqui, glórias a Deus, aleluias. Então aqui fala que Jesus ele deu dons para a igreja. Para alguns, ele deu dons de apóstolos, para outros de profetas, para outros de evangelistas, para outros de pastores e doutores. Por que Jesus deu os dons? Para nos aperfeiçoar, para a obra do ministério, para nós fazermos as obras. Então existe diversidade de dons. Imagina se todo mundo tivesse o dom de pastor. Ia faltar apóstolo, ia faltar evangelista, ia faltar profeta, ia faltar doutor. Se todos tivessem dom de doutor, mas não, para cada um ele deu um dom para o aperfeiçoamento, para nos aperfeiçoarmos. Os dons que Deus nos deu servem para a nossa edificação, para o nosso aperfeiçoamento e para o crescimento da igreja, para a nossa edificação pessoal e para a edificação da igreja como um todo, para nosso aperfeiçoamento, para a obra de Deus crescer, para a obra de Deus continuar, para a obra de Deus fluir. Então cada um tem um dom, recebe um dom da parte de Deus. Aqui Paulo citou apenas alguns, mas tem vários dons, tem diversidade de dons. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Glória a Deus, aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Por isso que recebemos os dons de Deus e devemos usar os dons que Deus nos deu. Devemos usar o dom que Deus te deu. Se Deus te deu o dom de apóstolo, que seja um apóstolo. Se for para ser profeta, que seja profeta. Se for para ser evangelista, evangelista, pastor, pastor, doutor, doutor. Dom não significa cargo. Existe a diferença entre dom, o cargo, a função. De repente a pessoa tem um dom de pastor, mas não tem o cargo de pastor. Não tem. Às vezes a pessoa só tem apenas o cargo de pastor, mas o dom de pastor ele não tem. O mais importante de ter o cargo. Cargo é cargo, quem dá o cargo é o homem. O mais importante de ter o cargo é ter os dons de Deus. E você executar os dons de Deus. Dom de apóstolo. Qual que é a função do apóstolo? É de pregar a palavra, de pregar a doutrina apostólica, de cuidar da obra de Deus. Não apenas, esse é o dom de apóstolo, de fazer a obra missionária. De muitas vezes sair da sua cidade, da sua terra, da sua parentela e ir para outros lugares fazer a obra. Ir para outras cidades fazer a obra de Deus, falar do Evangelho, falar da graça maravilhosa, se dedicar, se empenhar, fazer a obra de Deus. Outros, dom de profeta. O profeta muitas vezes fala aquilo que Deus revela. Nem sempre
Deus revela palavras doces. Às vezes Deus revela as palavras amargas. E o profeta ele tem que entregar aquela mensagem. O profeta ele tem que entregar a mensagem de Deus. O que Deus manda o profeta falar, o profeta tem que falar. Muitas vezes o profeta, assim como o apóstolo, eu estava esquecendo de citar esse caso, ele tem que pregar sobre doutrina. O apóstolo tem a função de doutrinar o povo. O profeta tem a função também. Tem a função, a diferença é que o profeta ele vai lá e fala sobre a doutrina. Então ele fala aquilo que Deus manda. Se Deus quer que o povo se conserte, o povo tem que se consertar. Se for para exortar o povo, o profeta vai lá e exorta. Então Deus usa a boca dos profetas para exortar o povo, através de revelação, através da palavra, para a exortação do povo. Outros para evangelista. O evangelista é aquele que prega o evangelho, aquele que faz a obra missionária, aquele que faz missões, aquele que faz evangelismo, aquele que convida as pessoas para ir na igreja, que vai de casa em casa falando da graça de Deus, que visita as pessoas para falar dessa graça maravilhosa, que muitas vezes vai de casa em casa, muitas vezes convida as pessoas que ainda não são convertidas para ir na igreja, para ouvir a palavra, e vai lá e prega a palavra, vai na casa da pessoa e prega a palavra, fala do amor de Deus para as pessoas, ou às vezes em outros lugares usa ocasiões para falar do amor de Deus. Esse é o evangelista. Pastores. Pastor é aquele que cuida do rebanho, aquele que apacenta, aquele que muitas vezes aconselha as ovelhas. Essa é a função do pastor, aconselhar as ovelhas, trazer as ovelhas para o aprisco, trazer as ovelhas para o rebanho, não deixar as ovelhas se dispersarem. O pastor ele tem que cuidar das ovelhas. É que ele vê que a ovelha está meia fraca, está quase saindo, ele ir lá pegar a ovelha e trazer a ovelha de volta para o aprisco, cuidar da ovelha, dar remédio, passar azeite na ovelha, nas feridas das ovelhas, curar as feridas, tirar os carrapatos, carrapichos, dar um trato nas ovelhas, cuidar, zelar das ovelhas. E doutores, pessoas que têm um dom de ensinar a palavra. Tem pessoas que têm um dom para ensinar e têm um conhecimento da palavra e ensina as pessoas. Tem um dom de ensino, de doutor. E tudo isso é para o crescimento da igreja, é para a edificação do corpo de Cristo e para a edificação da própria pessoa. Então, use os dons que Deus deu na obra. Isso é para o teu crescimento, isso é bom para você mesmo. E bom para o reino de Deus, para a obra de Deus crescer. Aleluia, para o nosso aperfeiçoamento. Por isso que Deus nos concede dons. Esta é a palavra. Que Deus nos abençoa, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.